Gente, olha só, estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Embora já tenha muito tempo, fiquei muito tempo sem participar, porque eu estava trabalhando muito, muito mesmo, e agora eu estou de férias, graças a Deus. E eu estou aqui para ministrar, eu pedi aqui no grupo para ministrar sobre saúde, porque se tem uma pessoa para falar sobre saúde, sou eu, porque eu passei momentos assim na minha vida mesmo e na minha família, que foram muito desafiador na área da saúde. E a apóstola Mara aqui, eu chamo ela de mami, porque para mim ela é mais do que uma mãe espiritual, ela é uma mãe mesmo. Embora ela não tenha idade para ser minha mãe, tá, gente? Já digo logo, não tem. Ela é jovem. Mas eu chamo ela de mãe porque para mim ela é uma mãe que ela foi muitas vezes instrumento de Deus na saúde da minha família. Por muitas vezes. Começando pela vida da Maiara, depois pela vida do meu irmão, pela minha vida. Então, ela sempre foi instrumento de Deus na área de saúde da minha família. Gente, desculpa, eu não estou muito bem arrumadinha, não, porque eu estava fazendo faxina, né, gente? É assim. Mas olha só, eu falei com Deus assim, eu pedi para ministrar sobre saúde, porque tem muitas coisas que Deus me mostrou durante o tempo que as enfermidades assolaram o meu corpo, que muitas pessoas que estão em Deus, que estão dentro da igreja, não entendem, não entenderam ainda. Então, tem vários tipos de enfermidade. Tem enfermidades que são realmente assim, você pegou uma gripe, está gripado, você está enfermo, está de cama, está com febre, é uma enfermidade ocasionada pelo frio, ocasionada por uma situação, e assim vai. Gente, eu estou bem na cozinha e não está dando certo, que meu irmão está tomando café, mas eu quero ficar aqui, que eu quero que ele escute a palavra também. Quero que ele escute a palavra também. Então, foram muitas vezes que eu perguntei para Deus o porquê. Então, eu sempre tive uma saúde de ferro, gente. Nunca quebrei um braço, nunca quebrei uma perna, nunca quebrei um dedo. Eu nunca tive problema de saúde desde que eu nasci até o dia até 2018 para 2019, eu nunca tive nenhum problema de saúde. Eu sempre tive uma saúde de ferro. Não tinha pressão alta, não tinha colesterol alto, não tinha nada. Eu comia bem, bebia, fazia tudo. Mas, de 2018 para cá, de 2019, eu comecei a ser assolada com muitas enfermidades. Na minha pressão, no meu estômago, eu tive problemas no estômago, que eu passava noites e noites no banheiro, assim, às madrugadas. Eu podia comer um pouquinho, que eu passava as madrugadas todas no banheiro vomitando, e eu não conseguia parar de vomitar enquanto eu não vomitasse tudo que estava dentro do meu estômago. E eu sofria muito, eu passava as madrugadas acordada. Isso aconteceu por vários dias. E eu perguntava muito para Deus por que eu estava passando por aquilo, por que eu estava passando por aquilo. Então, nesse momento que a gente está passando por um momento de enfermidade que a gente não consegue entender, que não consegue compreender por que a gente está enfermo, a gente vem 1001 coisas na nossa cabeça, né? Eu tinha tanto problema no estômago que eu começava a pensar, será que eu estou com câncer no estômago? Será que eu estou com um tumor no estômago? Será que eu estou com isso? Será que eu estou com aquilo? E a nossa mente é o nosso pior inimigo, porque a nossa mente nos bombardeia o tempo todo, e o nosso pior inimigo é a mente, é os pensamentos. Porque em meio às adversidades da vida que acontecem na nossa saúde, a nossa mente colabora para ficarmos muito mais doentes. Porque a palavra tem poder, e muitas vezes nós liberamos palavras de derrota sobre a nossa vida, palavras de doença. Por quê? Porque o versículo que eu quero ler, eu tenho vários versículos que falam sobre saúde, mas o versículo que ardeu no meu coração está no livro de Isaías 53. Isaías 53, a partir do versículo 4, diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades,
as nossas doenças, né, gente? As nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Gente, essa é uma palavra tão maravilhosa que todo mundo... Todos vocês que estão aqui conhecem a Bíblia 10 milhões de vezes mais do que eu, e você sabe o quanto essa palavra tem um poder no mundo espiritual, um peso no mundo espiritual, porque Jesus, ele já levou sobre ele pegou sobre ele todas as nossas enfermidades, pegou sobre ele todas as nossas dores, pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Então, quando nós lemos esse versículo e somos assolados por enfermidades, assim, que de repente está enfermo, o meu irmão que de repente teve uma encefalite cerebral, está com uma bactéria no cérebro que tira o sono dele, ele passa as noites acordado. Então, eu fico pensando assim, como pode, se Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e nós fomos já sarados pelo amor de Jesus, pela remissão de Jesus, se entregando na cruz do Calvário por mim, por você. Então, quando nós olhamos para essa palavra e olhamos para a nossa realidade, nós começamos a falar, mas como pode? Como pode? Como pode ainda sermos enfermos se Jesus já levou sobre si nossas enfermidades? Aí, gente, eu perguntava muito isso para Deus. E eu falei, eu gostaria de ministrar sobre saúde, porque, como eu falei antes, eu fui muito atacada na minha saúde, gente. Foi muito atacada. Minha saúde foi muito debilitada, a saúde da minha família. Eu sofri muitas enfermidades que eu nunca esperei que iria sofrer. Eu comecei a sofrer enfermidades, que eu sempre tive uma saúde de ferro, e de repente comecei a ser assolada por enfermidades. E aí eu fui perguntando para Deus. Então, gente, uma coisa que o Senhor falou comigo, que muitas enfermidades que nós, cristãos, sofremos, são ataques espirituais malignos. E muitas pessoas não acreditam, eu estou doente, e vai se conformando com a doença. Vai se conformando. Vai falando assim, vou tratar, vou tomar remédio, vai viver dependente de remédio. Por quê? Porque se conformou. Se Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas lutas não é contra sangue e carne, as nossas lutas é contra principados, potestades, contra os inimigos invisíveis que nos atacam dia e noite. E assim eu fui perguntando para Deus, e Deus foi me mostrando, mas ele demorou a me mostrar, gente. Não foi fácil. Eu sofri muito com enfermidade sem entender o que eu estava passando. Sem entender. Aí, eu falo que na minha vida, a apóstola Mara, ela está presente em todas as áreas da minha vida, né? Todas as áreas da minha vida, ela está presente. Então, muitas vezes, muitas vitórias que o Senhor me entregou, está presente a apóstola Mara. E quando eu perguntava para Deus que eu estava passando por momentos de muitas enfermidades, gente, eu estava recebendo, naquele momento, eu estava recebendo ataques satanistas. E eu não entendia esse mundo espiritual, eu não entendia essas coisas. Não entendia que eu não conseguia entender como é que um satanista pode entrar dentro da casa de um servo de Deus e implantar enfermidade no corpo. Eu não entendia. Às vezes, eu ficava assim, eu ficava perguntando por quê. Aí eu me autoflagelava, porque eu falava assim, mas eu não estou pecando, eu não estou pecando, eu não estou fazendo isso. Aí eu começava a perguntar para Deus por quê de tanta luta, por que de tanta seta de enfermidade na minha vida, se eu estava tentando obedecer a Deus. Porque a gente tenta, né, gente? Porque obedecer a Deus, quando a gente fala assim, eu obedeço a Deus, aí a gente tem que ter muita obediência mesmo para falar, eu obedeço a Deus em tudo, porque a gente não obedece a Deus em tudo. A gente tenta obedecer a Deus. A gente se esforça para obedecer a Deus. E eu estava me esforçando para obedecer a Deus naquilo que Ele tinha me pedido. Aí o que acontece? Amém, irmã? É isso mesmo. Aí o que acontece? Quando eu comecei a viver esse processo de um decline na minha saúde,
Eu não entendia por quê, eu não entendia porque sempre fui muito saudável. Eu comecei, foi uma atrás da outra da minha saúde, um ataque atrás do outro, um ataque atrás do outro. E, e, e muitos deles foram para me matar, foram ataques para me matar. Mas aí fala assim, Deus ele me guardou em todos esses ataques. Eu fui atingida, gente. Eu fui ferida. Mas Deus não me entregou à morte. Eu fui ferida pelos dados do maligno, mas Deus não permitiu que a morte chegasse na minha casa. Meu irmão foi ferido, mas Deus não permitiu que ele morresse. Meu outro irmão no Brasil foi ferido, mas Deus não permitiu que ele morresse. Por quê? Há uma aliança de salvação na nossa família. Há uma aliança de Deus que nos guarda, que nos protege. E muitas vezes a gente não entende. Nossa, fulano balança, mas não cai, não morre. Está aí. Porque Deus tem uma aliança de salvação na vida de determinadas pessoas. Deus tem um zelo de salvação que não vai permitir que a tua casa pereça, porque eu creio muito nesta palavra que disse o apóstolo Paulo. Crer no Senhor Jesus será salvo tua casa. E quando eu creio em Jesus, eu tenho plena convicção em Cristo que a minha casa será salva, que a minha família será salva. E quando eu leio Isaías 53, eu posso entender a profundidade do amor de Jesus Cristo por nós. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O inimigo pode lançar os dardos dele, pode até usar a projeção astral para entrar na tua casa, na tua vida, na tua família, para tentar lançar a enfermidade em ti, na tua casa. Mas ele não pode tocar naquilo que é de Deus, na tua alma e no teu espírito. Pertencem ao Senhor. A gente vai ter lutas? Nós vamos ter lutas. Sabe por quê? Porque nós estamos nesse mundo. E o nosso próprio, a própria palavra nos ensina que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele disse isso. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci. Se Jesus venceu, nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros em Cristo e nós vamos vencer este mundo. As batalhas sempre vêm para nos fortalecer e nos colocar mais adiante, colocar mais fortes. Gente, eu falo a verdade para você, na época que eu estava sofrendo do estômago, me veio 1000 pensamentos na minha cabeça. Eu tinha que fazer uma endoscopia para ver o que eu tinha no estômago, mas eu ficava adiando essa endoscopia porque eu falava assim, eu tenho uma doença ruim. É alguma coisa ruim que está dentro de mim. É alguma coisa ruim. Até o dia que eu falei assim, eu já não aguentava mais de tanta dor no estômago, não aguentava mais. Eu chorava, eu passava a noite em claro com o meu estômago, vomitando. Aí eu fui pro joelho e falei com Deus, Deus, o que é? Deus, o que é? Aí Deus até me direcionou para ligar para alguém, para um apóstolo que eu conheço no Brasil. Ele me direcionou para ligar para esse apóstolo, para orar por mim. Aí esse apóstolo orou por mim. Deus revelou, no dia, Deus revelou uma obra de bruxaria que foi feita contra a minha vida. E a partir daquele dia, nunca mais eu tive dor no estômago, gente. Nunca mais eu tive dor no estômago. Nunca mais vomitei. Nunca mais passei mal. Então, Deus me fez entender que, assim como nós somos servos de Deus, nós nos reunimos. A Igreja de Cristo, ela precisa crescer nessa área espiritual. E Deus me fez passar por tantas coisas espiritualmente falando, para que eu pudesse aprender isso, para que eu pudesse ensinar também as pessoas que as nossas lutas não são aqui. As nossas lutas são espirituais e muitas enfermidades que atacam o nosso corpo é espiritual. Deus me mostrou isso. Deus me mostrou que é espiritual. Porque quando Deus revelou que havia uma obra de bruxaria no meu estômago para me trazer uma doença ruim no meu estômago, Deus quebrou. Nunca mais eu tive obra de bruxaria. E também, quando eu falo que muitas das enfermidades são espirituais e tem pessoas morrendo dentro da igreja por falta de quê? De uma revelação divina, uma revelação de Deus. Deus revela aos seus profetas, Deus revela as enfermidades ocultas, mas as pessoas não oram mais por libertação, não estão orando mais por libertação e pessoas estão morrendo por falta de quê? Por falta de oração de libertação.
Eu falo que quando eu passei por todos esses processos aí de ataques espirituais na minha vida, na minha saúde, Deus falou que 3 pessoas iriam orar por mim. Uma foi a pastora Maísa, que também está num grupo. Outra foi a pastora Fabiana, que também está nesse grupo. E outra foi a apóstola Mara. Deus falou que essas 3 pessoas iriam orar por mim. E eu falo, as 3 pessoas oraram e as 3 pessoas revelaram a mesma coisa. Deus revelou a mesma coisa. Então, gente, a minha luta física, que estava assolando o meu físico, era espiritual. Porque Deus falou comigo. Deus falou comigo que tem vida longa para mim, que eu vou viver e vou viver até a minha velhice, e vou ter dias fartos na terra e vou descansar no Senhor. Ele me fez essa promessa. E às vezes eu perguntava para Deus, o Senhor me prometeu que eu ia ter longos dias na terra, que eu ia ver meus netos e bisnetos, e que eu ia ter uma velhice tranquila, que eu ia descansar no Senhor, mas como que a minha vida está assim? Parece sempre que eu vou morrer de tanta enfermidade que me vem, de tanta coisa que me ataca. E Deus, ele sempre falava comigo, essas enfermidades, filhas, não vêm de mim. Deus, ele não é um Deus que põe enfermidade. Ele não escreveria aqui, ele permite que o diabo toque para tratar em alguma área da nossa vida, como ele permitiu, que a irmã até escreveu aqui, como ele permitiu na vida de Jó. Ele permitiu que o diabo tocasse na saúde de Jó, colocasse uma enfermidade maligna em Jó, mas ele falou, mas o que acontece? Ele falou, pode tocar, tira tudo, mas na vida não toca. O mais importante é a vida. Não importa o que você está passando hoje, não importa o quanto o diabo tem te atacado, não importa o quantas provações, aflições, adversidades vêm contra a tua vida. O mais importante é que Deus não deixe o diabo tocar na tua vida. E por amor à tua vida, ele não deixa tocar na vida dos teus. Ele guarda os teus. Né? Como diz aquele, balança, mas não cai. Não vai cair, sabe por quê? Porque Deus, ele guarda os filhos dele. Ele guarda a herança dele. É uma palavra, é uma promessa. A palavra de Deus tem milhões de promessas dizendo que Deus, ele para a gente não ter medo. Ele fala todos os dias, não tenha medo, seja forte, seja corajoso, não tenha medo. Tem muitas palavras que Deus fala, tenha medo. E sabe qual que é a enfermidade maior que tem assolado o povo de Deus? É as enfermidades emocionais. As enfermidades emocionais que atacam as nossas emoções, a ansiedade, a tristeza. Ansiedade, gente, é algo tão assim, eu vou dizer, mesmo diabólico. A ansiedade é algo diabólico. É algo que deixa a gente completamente destabilizados. A gente fica sem chão quando a gente está ansioso, a gente tem aquela ansiedade, a gente começa a comer compulsivamente. Gente, eu tava lembrando que há uns anos atrás eu passei um momento de ansiedade tão grande que eu cheguei a 75 quilos. Eu estava imensa, gente. Eu estava com o rosto desse tamanho. E eu falava assim, tudo ansiedade. A ansiedade traz doenças no corpo, na alma, no emocional, no espiritual. A gente não consegue escutar Deus quando a gente está vivendo um momento de ansiedade. A gente não consegue focar naquilo que Deus nos falou, sabe? Porque a ansiedade é tanta, a gente fica tão ansioso, que a gente acaba esquecendo que Deus está no controle de todas as coisas. E quando nós entendemos isso, a vida da gente começa a tomar um novo rumo, quando nós entendemos que nós devemos confiar, mas uma confiança tão extraordinária, uma confiança tão, sabe aquela confiança cega, confiar que Deus fará o que você não pode fazer. Deus fará o que eu não posso fazer. Ele fará. Mas ele está esperando o quê? Por que ele ainda não fez na minha e na tua vida? Porque ele está esperando você descansar.
Descansar e entender que Ele tem um controle da tua vida, Ele tem um controle dos seus filhos, Ele tem um controle da sua vida financeira, Deus tem um controle da sua vida emocional, Deus tem um controle de tudo. E nós somos autossabotadores das nossas vidas, nós sabotamos as nossas vidas quando nós deixamos entrar a ansiedade, a amargura, a tristeza, o orgulho, a ira. Tudo isso, Deus ele vai tratando com a gente quando isso vai entrando na nossa vida, quando como eu falo, essas pestes perniciosas vai entrando na nossa vida, vai minando as nossas forças, vai tirando as nossas forças, vai tirando as nossas forças e a gente vai ficando debilitado espiritual. Vai dando vai dando demência. Não tem as doenças, demência, a gente fica demente espiritualmente. Por quê? Porque a gente começa a dar lugar ao medo, à ansiedade, à tristeza, às mágoas. Tem mágoa, gente, que causa câncer. E por quê? Deus ele está deixando um câncer entrar na sua vida? Não. A brecha foi aberta. A mágoa que você não consegue, o perdão que você não consegue liberar. A vida que você não consegue deixar ir porque você não consegue perdoar. Sabe o que acontece? Vai dando um câncer, vai causando um câncer, sabe por quê? Por causa das tuas mágoas, das tuas tristezas, das tuas amarguras. Tem pessoas que têm a alma amargurada. Eu falo isso, que às vezes eu teve uns dias atrás eu estava... eu não conseguia entrar no grupo, gente. Eu não conseguia entrar nesse grupo. Esse grupo é muita luz. E eu tava vivendo um momento realmente de trevas. Eu estava vivendo um momento que eu só via tristeza e dor. Só via solidão. Só via escuridão. Eu estava sendo tão atacada espiritualmente que o meu corpo todo estava debilitado. Para me levantar da cama, eu tinha que levantar em 4 passos. Eu tinha que descer meu corpo da cama, cair no chão de joelho, depois me forçar para me levantar. Eu tenho só 53 anos. Não tinha cabimento isso. Eu senti tanta dor no meu corpo, tanta coisa. E os meus nervos atacados. Qualquer coisa que acontecia mirava profundamente. Eu não conseguia. Obrigado. É um disco que parece que tem 30, gente. Obrigado. Gente, e eu tava com meus nervos tão atacados, que a voz da minha filha me irritava, a voz do meu irmão me irritava, a voz da minha chefe. Eu briguei com minha chefe do meu trabalho. E eu tava sofrendo e eu não entendia por quê. Eu não entendia por que tudo aquilo estava acontecendo comigo. Gente, eu quero dizer para vocês, e muitas pessoas aqui entendem isso, mas talvez tem pessoas aqui que ainda não entenderam, que isso é uma luta espiritual. Isso é uma luta espiritual. Quando você perde o controle de tudo, que você não consegue mais controlar as suas emoções, que você fica completamente perdido num mundo obscuro, é uma luta espiritual muito grande. E eu comecei eu não conseguia orar, mas eu conseguia chorar. E eu chorava e falava, Deus, o que está acontecendo? Eu não estou aguentando. Eu estou sofrendo. Por que eu estou sofrendo tudo isso? Por que eu estou sofrendo tudo isso? Por que eu estou sofrendo tudo isso? Aí o Espírito Santo de Deus falou comigo, vai orar. Aí na hora que Deus falou comigo, vai orar, olha quem me liga. Eu vou falar com você. Vai orar, eu vou falar com você. Aí quem me ligou, na hora que eu estava na minha crise, uma crise, quem me ligou foi a pastora Maísa. A pastora Maísa me ligou, aí ela me viu, ela viu a crise, ela sentiu a dor que eu estava sentindo. Eu estava sentindo uma dor, gente. Uma dor aqui dentro, uma angústia, uma falta de paz. Eu não tinha paz, eu não tinha alegria, eu não conseguia entrar no grupo de oração, não conseguia fazer nada para Deus bem. Aí o que acontece? Eu falava assim, gente, o que eu estou passando, Jesus? O que eu estou passando? O que é isso, meu Deus? O que é isso? E muitas vezes eu chorei muito e ele não me respondeu.
Muitas vezes eu tentei encontrar a resposta e ele não me deu. E muitas vezes vai acontecer isso com você. Você vai chorar, você vai buscar uma resposta e Deus não vai te dar naquele momento. Mas a misericórdia de Deus me alcançou. E naquele momento a pastora Maís orou por mim. Deus revelou que era uma luta espiritual. Foi algo enviado também por obras satanistas. E o que aconteceu? Naquele momento, gente, foi como que se Deus estivesse tirando um peso, uma tonelada de cima de mim. Ele tirou uma tonelada de cima de mim. Eu voltei para a vida. Parece que eu estava morta e voltei para a vida. Porque eu não tinha força, eu não tinha vigor, eu não tinha paz, eu não tinha alegria, eu só tinha tristeza e dor dentro de mim. E quando Deus falou comigo, aquele peso saiu de cima de mim, aquela coisa horrível, parece que era uma coisa, uma opressão maligna que saiu completamente. E naquele mesmo dia Deus me restaurou completamente, consegui voltar. Olha, gente, só não entro no grupo agora quando eu estou trabalhando, mas agora eu comecei a entrar no grupo de novo, comecei a orar de novo, mas comecei a ler a palavra de novo, eu fui num concerto maravilhoso aqui na Suíça, um concerto gospel maravilhoso. E eu consegui fazer as coisas, conseguindo fazer as coisas de novo, consigo. E Deus está trabalhando, né? Deus está trabalhando em mim, para minha paciência, porque realmente, como eu falei ontem, realmente algo que vem me atrapalhando é realmente a minha falta de paciência. Eu não tenho tido paciência com situações que tem machucado, e muitas vezes a gente não consegue ter. A gente não consegue ter, a gente tem que ir para o joelho. A gente tem que buscar recurso em Deus, porque se a gente for na nossa força, na nossa prova, eu vou conseguir porque eu sou isso, eu não estou pecando, não estou isso, gente, não tem nada a ver com pecado, gente. Quando o inferno decide atacar um servo de Deus, é porque ele já conhece o futuro que Deus tem para ele. O diabo conhece o futuro que Deus tem para você. O diabo conhece as promessas que Deus tem na tua vida. E por isso os ataques são inúmeros, inúmeros, inúmeros na tua vida. Um crente que não é atacado, gente, você pode até desconfiar. Tem algum problema com ele. Nós que estamos fazendo a vontade de Deus, nós que temos um propósito maior. Deus tem um propósito na minha e na tua vida. Somos atacados o tempo todo. Ataques na saúde, ataques nas emoções, ataque nos nervos, gente, nos nervos. O diabo ataca muito os nossos nervos, porque a gente acaba perdendo a paciência, perdendo a paciência, porque ele quer justamente isso, ele quer que a gente se ire e peque contra Deus. E aí que a gente tem que lutar, contar até 10, entendeu? Contar até 10 e contar, se até 10 foi pouco, conta mais 10 antes de abrir a boca. E isso Deus tem ministrado na minha vida, tem ministrado, e eu estou lutando todos os dias para me conseguir fazer isso. Eu anotei algumas coisas ontem que é muito importante para mim e para a tua vida, o que mais nós precisamos para viver uma vida plena em Deus. O que nós precisamos, gente, lógico, nós precisamos ter comunhão com Deus, precisamos ter a palavra, precisamos meditar nessa palavra todos os dias, nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de jejum, precisamos de tudo isso. Mas, gente, uma coisa que nós necessitamos, e muitas vezes nós não consagramos a Deus, e nós não pedimos a Deus, é a nossa energia. Gente, sem energia, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Se você não tiver energia, gente, se um carro elétrico acabou a energia dele, ele vai ficar empacado, não vai sair de lá enquanto não encontrar um lugar para colocar ele para carregar de novo. E assim somos nós somos um carro elétrico. Se as nossas energias não forem restabelecidas, nós ficamos parados, paralisados. Nós precisamos ter energia. E o que nos dá energia? Os nossos pensamentos, gente. Os pensamentos nos dão energia. Se você tem pensamentos de paz, você vai ter energia o dia inteiro. Se você tiver pensamentos negativos, esses pensamentos vão drenar a tua energia
vão drenar a tua energia, você vai ficando esmurecido, 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 você vai descendo, 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 até que você não tem mais força nem para se levantar. Então, o que eu falo para você, cultive a tua energia. Levanta de manhã e consagra a Deus a tua energia. Jesus, eu me levanto, eu consagro ao Senhor a minha energia. Não deixe o diabo tocar na minha energia, não deixe o diabo tocar nos meus pensamentos, blinda os meus pensamentos com o teu poder, com a tua graça. Não deixe o inimigo assolar a minha vida, tirando a minha energia. Porque quando ele tira a tua energia, você fica sem forças. E sem forças você não consegue orar, não consegue jejuar, você não consegue ler a palavra, você não consegue entrar num grupo de oração, você não tem energia para nada, você está cansado, você está fatigado. E a fatiga é uma das armas mais poderosas que o inferno usa para desmoralizar um filho de Deus. Para desestabilizar um filho de Deus. Porque você está tão cansado, tão exausto, tão fatigado, que você não consegue fazer mais nada direito. Nem para você, nem para o próximo, nem para o trabalho, nem na sua casa, nem para Deus, nem para ninguém. Sabe por quê? Porque as suas energias foram minadas pelos teus pensamentos. E pensamentos é algo que você precisa aprender. Nós precisamos aprender a consagrar os nossos pensamentos a Deus. Deus, que não deixe nenhum pensamento negativo entrar. Não deixe pensamentos de morte, não deixe pensamentos de derrota, não deixe pensamentos de enfermidade, não deixe pensamentos de tristeza, de dor, de amargura. Não deixe pensar naquilo que nós perdemos. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes ficamos tão presos no que nós perdemos que nós não olhamos para aquilo que Deus tem para nós, entendeu? Deus tem coisas maiores. Deus não tira nada de você sem antes planejar. Deus tem sempre um plano. Deus não tem plano B. O plano A de Deus é perfeito. Deus nunca vai ter um segundo plano para você. Deus, ele tem um plano para você e vai concluir aquilo que ele te prometeu. Vai acontecer na tua vida, porque ele é Deus, ele não é homem que minta, não é filho de homem para que se arrependa. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o grande eu sou, aquele que era, que é e eternamente será o Deus de toda a terra. E por isso, Deus tem ministrado no meu coração muito sobre buscar energia em Deus, consagrar a nossa energia a Deus. Porque muitas vezes nós nos acordamos e vamos embora e esquecemos de consagrar o mais importante, aquilo que vai gerenciar o nosso dia, as nossas 24 horas, é a nossa energia. Nós precisamos ter uma bateria completamente remplie, como diz em francês, plena, durante 12 horas do nosso dia. E durante 12 horas nós precisamos descarregar essas baterias, ter um sono tranquilo. E muitas pessoas têm sido assoladas por insônia, não têm tido um sono tranquilo, têm sido massacrados na saúde porque não conseguem dormir. Então que Deus hoje restaure a tua energia durante o dia e te dê tranquilidade, esvazie toda essa energia durante a noite para que você possa dormir o sono do justo, que você possa deitar e dormir, porque só o Senhor te faz habitar em segurança. Que o Senhor possa fazer de você um instrumento para a glória dele, um instrumento de autoridade na terra, que a tua autoridade não diminua com o decorrer do tempo, que ela aumente com o decorrer do tempo, que a tua autoridade seja sobre todas as trevas, que onde o Senhor te mandar, as trevas batem retirada, que não haja mais variação de cabaçouriante camanassi. De palavras, entenda que Deus te chamou para ter autoridade sobre os espíritos imundos. E como ontem foi falado aqui, como é que ela chama, gente? Ela não está aqui. Não está. Aquela pastora. Pastor Inara. Como a pastora Inara falou ontem, que foi tão forte, gente. Foi tão forte aquilo que ela falou, que quando ela entendeu que a luta dela não era contra a carne e contra os vícios dos irmãos dela, o que ela precisava era tomar autoridade no nome de Jesus e expulsar o espírito do vício. Aí o que aconteceu?
a família dela foi liberta, né? Então, muitas vezes nós temos aquilo que Deus já nos entregou, mas nós não usamos, porque nós estamos acomodados nas situações. Nós nos acomodamos, eu falo isso para mim em primeiro lugar, nós nos acomodamos em situações que a gente vê que não tem mudança, não vai mudar, não vai mudar, não vai mudar. Então, deixa para lá. E nós não podemos nos conformar. A palavra de Deus diz, nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós temos que mudar ele, transformar este mundo pelo poder do entendimento que o Senhor nos dá. Nós temos que fazer isso porque nós somos servos do Altíssimo. E há um exército numeroso, gente. Quando eu comecei a receber ataque satanista, eu comecei a pesquisar muito sobre os satanistas, como eles agem. Gente, pensa num povo disciplinado, é o satanista. É um povo disciplinado que quando eles oferecem algo para Satanás, eles vão até o fim. Gente, eu não estou falando aqui que eles são bons, não. Eu estou falando que o diabo, eles açoita tanto, o Satanás, ele açoita tanto os servos dele lá, que eles são obrigados a ter uma disciplina cerrada. Quando ele jejua mesmo. Jejum é 40 dias sem comer. E quando eles fazem as coisas, eu vi vários relatos de satanistas terríveis, de ex-satanistas que se converteram e falaram como Satanás ele age na vida das pessoas, como ele coloca enfermidade. E mesmo Daniel Mastral, que foi... Eu creio que ele foi assassinado. Eu creio que ele foi parado, porque o que ele revelava aquele homem era muito forte. As estratégias de Satanás. E muitas coisas que ele falou em 2019 aconteceram. Muitas coisas que ele falou que o Satanás estava planejando, aconteceram. Ele falou. Há muito tempo atrás ele falou sobre vírus, sobre o que o Satanás estava armando para lançar um vírus mortal em todas as nações. E aconteceu. Por quê? Porque Satanás, eles têm plano, e os satanistas são muito organizados, eles são muito unidos, eles chamam irmandade, eles chamam a irmandade. Por irmandade, eles não vão falar assim, eles imitam Deus, né? Nós chamamos nossos irmãos de irmão, e eles chamam de irmandade, sabe por quê? Porque eles gostam de imitar o povo de Deus. E eles fazem de tudo para que os planos de Satanás se concretizem na terra. E nós somos servos de Deus. Nós temos autoridade no dono do mundo. Ele é uma criatura e nós servimos ao Criador de todas as coisas. E por isso nós temos que nos levantar com autoridade na terra e declarar que as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa casa, nossa igreja, nosso ministério, nossa saúde, nossa vida financeira. Não aceite a miséria, não aceite o flagelo, não aceite essa escassez financeira. Não aceite, sabe por quê? Porque o nosso Deus é dono do ouro e da prata. O nosso Deus é dono do ouro e da prata. Nós servimos a um Deus que tem todas as riquezas na palma das mãos dele. É tudo. E sabe o que ele fala para nós? Filho, tá tudo aí, é seu. E às vezes a gente está vendo tantas riquezas e a gente não está usufruindo dessas riquezas. E Deus está falando, é tudo seu. Toma posse. Aprenda a administrar. Administre aquilo que eu te dou. Seja fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Ser fiel no pouco, gente. Muitas pessoas não entendem o que é ser fiel no pouco. E eu entendi o que é ser fiel no pouco. Porque eu vivi de pouco muitas vezes. Eu entendi o que é ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco é quando você não tem força nenhuma, quando você não tem energia nenhuma, quando você não consegue nada, você pega o teu pouquinho e você dá para Deus. E eu não estou falando de dinheiro, gente. Eu estou falando de você dar aquele que muitas vezes você não consegue dar tudo de si para Deus, mas pega o teu pouquinho, louve um pouquinho, adore um pouquinho, ore um pouquinho. Ramantocone nasce e cantai. Lê um versículo. Um pouquinho com Deus transforma no muito. E quando a gente não consegue dar nem um pouco, aí a nossa vida está realmente precisando de um combustível. O combustível só pode ser ele.
Só o Espírito Santo pode nos recarregar as nossas baterias e nos fazer mais que vencedores. Eu creio muito na palavra. Eu creio muito em tudo que Deus falou na palavra dele. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é fonte inesgotável de energia. É fonte inesgotável de energia. E eu passei um tempo sem nem energia nenhuma, porque eu não conseguia ler a palavra. Não estava conseguindo ler a palavra. E sem ler a palavra, a gente fica sem energia. Sem meditar nas escrituras, a gente fica sem energia. Sem ouvir a palavra de Deus, a gente fica sem energia. E quando eu comecei a meditar de novo, ouvir a palavra, muitas vezes eu não estava conseguindo ler, mas eu colocava para ouvir, ficava ouvindo a Bíblia, ficava escutando a palavra, ficava repetindo o que eu estava escutando, eu ficava repetindo, e as minhas energias foram voltando. O meu ânimo foi... Eu me lembro de uma palavra que eu gosto muito de pregar, essa palavra que está no livro de 2 Samuel 30, que Davi, ele teve uma peleja com os amalequitas, eles deram com ímpeto nas terras de Davi e roubaram, sequestraram suas mulheres, seus filhos, todos os seus bens, tacaram fogo em tudo e foram embora. Chegaram os homens de Davi, e Davi chegou os homens de Davi, e ele falou assim, quando eles olharam aquela destruição, tudo destruído, e não tinha mais as esposas, não tinha mais os filhos, não tinha mais os animais, foram tudo levados, as esposas foram levadas cativas pelos amalequitas. Quando ele olhou toda aquela destruição, ele chorou copiosamente. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha a fé de Davi, o salmista que escreveu os salmos que hoje sustenta a nossa vida e a nossa fé. Ele chorou copiosamente até que não havia mais lágrimas para chorar. E o que acontece? O povo falou em apedrejá-lo. Por quê? Porque ele era o líder, e o líder muitas vezes sofre, porque quando acontece algo ruim, tudo cai em cima do líder, né, Papo Agostinho? Né, Papo Agostinho? É assim, né? O líder leva as pedradas. E assim aconteceu com Davi. Mas quando Davi já não tinha mais força, já não tinha mais ânimo, quando a saúde dele mesmo estava debilitada, o que ele fez? Ele pegou o éfode, pegou a estola sacerdotal e se prostrou diante de Deus e ele se reanimou no Senhor teu Deus. E eu quero profetizar que hoje você se reanime no Senhor teu Deus, que Deus restaure as tuas forças, a tua saúde, que toda obra de bruxaria feita contra a tua vida, que toda obra de bruxaria que assolou a tua vida, a tua saúde, que tem trazido enfermidade no teu corpo, na tua alma, no teu espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo, que hoje batam em retirada, que sejam em nome do Senhor Jesus Cristo quebrado todo mal, toda sentença de morte, toda sentença de enfermidade, toda sentença contrária, tudo que foi sentenciado pelo inferno contra a tua vida, eu declaro na autoridade de Jesus Cristo, não prosperará, porque grande é o Deus de Israel no meio de nós. Cantará vassou. Grande é o Deus de Israel no meio de nós, e nós não precisamos pelejar com a força dos nossos braços. Nós temos um Deus que peleja por nós. Ele disse, apenas se prostre, porque eu lutarei por ti e tu vencerás. Canaço, não me camante o cobiante cabaçai. O Senhor de Rabassurianda, Arabassou, está dizendo para mim e para você, é hora de se levantar. Antarabassou, que não te oquebentai, Renamanchori andarabassou, sabe? Neia, lute, cabassuri andarabassou. Sabe para que Deus chamou aqui algumas pessoas aqui? Naia, surionde camanassi antacabassou, saqueadores do inferno. Deus te chamou, apóstola Mara, para saquear o inferno. Cantai a sou. Deus te chamou, a pastora Estela, para saquear o inferno. Emiconou eu sou.
apóstolo, o bispo Augustinho, Deus te chamou para saquear o inferno. Pastora Marilza, Deus te chamou para saquear o inferno. Pastora Maria do Carmo, Deus te chamou para saquear o inferno. Pastora Irene, Deus te chamou para saquear o inferno. Pastora Patrícia, diácono que já é pastor, Wilton, Roseni, pastora Roseni, Deus te chamou para saquear o inferno. Arabashuri andere cantarabás. Rubiante kuninasi andarabassuri bicai. Ah, subiorro eu sou yantecai. Cristina, Deus chamou para saquear o inferno. As duas Cristinas aqui, ei, é hora de se levantar. É hora de pegar todas as armas que Deus te entregou e você dizer, nenhuma arma forjada, nenhuma ferramenta preparada vai prosperar contra a minha vida, porque Deus deu uma palavra. Deus nos deu uma palavra de vida. Ele disse que nenhuma arma forjada, nenhuma ferramenta preparada tem poder de prosperar contra a tua vida. E ele disse mais, que toda língua que se levantar contra ti, em juízo, você tem poder de condenar. Você tem poder de condenar, porque Deus, ele deu esta promessa para você. Línguas satânicas, satanistas que se levantam contra a tua vida, contra a tua integridade, contra a tua saúde, em nome de Jesus. Eu as condeno na autoridade de Jesus Cristo, que toda língua maligna, em nome de Jesus Cristo, receba a condenação de Cristo, em nome de Jesus, pela palavra que está escrito aqui. Cantar, rabás. Rebicuminasse e cantai. O Senhor ministrou meu coração para falar sobre saúde. Sabe por quê? Porque muitas pessoas estão doentes, mas estão doentes por causa das obras do maligno e ainda não entenderam isso. E estão indo, tomando remédio. Obras de voodoo, gente. Eu vejo obras de voodoo. Gente, pessoas com doença crônica que não passa. Pessoas com dor crônica que não passa. Obras de voodoo, rantarabachou. Enquanto eu oro, eu vejo bonecos de voodoo. Rabanchaya, suriandarabaçou. Eu vejo bonecos de voodoo. Eu vejo muitos alfinetes na suriandarabaçou. Eu vejo alfinetes na coluna, eu vejo alfinetes nas pernas, eu vejo obras de voodoo feito para trazer enfermidade, trazer dor, trazer dano na tua vida, na tua casa, na tua família. Eu vejo pessoas, enquanto eu estou ministrando esta palavra, eu vejo Deus quebrando obras de voodoo, eu vejo Deus destruindo obras de voodoo e dando vitória para o povo de Deus. Derrancho, Robiante Cuminasse, ei, alabaçou, Ramancho Suriante Quebersai, ei, alarraço, Rubicamanto Robiante Cobiarraçai, Arabancho, Yosso, Yanteco. Olha, Deus me deu uma visão aqui. Hantarabaxo. Cantarabaçou. Quando eu olhei para a foto da pastora Estela, Deus me deu uma visão, um terreno, terras, ratarash, tricotoriarras, roquitobianta cabaçou, robianderebe cuninassi e cantarabachei. Deus me deu uma visão muito clara. Eu via um terreno, terras, e eu via, gente, como que chama isso? Rabassou, Biante, Camanasse, não sei mais o nome. É aqueles negócios de ferro. Ferro. Aquelas barras de ferro, assim, que é mais fina no meio e larga assim, fina no meio e larga embaixo. Vergonha. Como chama isso, gente? Pastora Estela, que é engenheira, ela sabe. Enquanto eu olhava para a foto da pastora Estela, eu vi um terreno, muita terra, terra vermelha, e eu via, nesse terreno tinha essas barras de ferro, e eu via Deus desenterrando um boneco de voodoo. Cantabaçou. Que nem me canto, robiante cabaçai. Um boneco de voodoo, derrache, que entaiaçou, para debilitar a tua saúde. E eu via Deus desenterrando esse boneco de voodoo, pastora Estela. Glorifica, porque Deus está entrando com providência em dores que você não sabia de onde que vinha, mas agora acabou, porque Deus, ele trouxe para a existência aquilo que estava nas trevas, e Deus libertou
liberto a tua vida desta obra de voodoo, em nome de Jesus. Cantarraço. Robi camante o que menace, ei, cantaravassou. Robi ante cuninace, ei, anamanchai. Alava surubioho yoso yante kubiaha. Quebecuninace, ei, cantaravassou. Aleluias. Aleluias, eu sinto muito forte a graça de Deus aqui, uma graça descendo na Rabassu de Canta e tocando no nosso corpo físico e trazendo saúde para os nossos órgãos. Eu vejo Deus tocando em órgãos aqui e trazendo saúde para o coração do pastor Augustinho. Cantarabassuri e andarabassou. Hereia namanchai. Eu vejo Deus trazendo saúde para o coração do bispo Augustinho e dizendo: vai tu caminhar mais comigo, cantarabachai. Vai tu caminhar mais milhas e milhas de cantarabachou. Vou deixar de canto, vou deixar de rode antarabachai. Aqui de ras, nessa terra de camante camanás. Vai tu de ras. Morrer de coninacianta caivassou. Voltar para mim, de raça. Aramanchou e antecai. Com velhice. Namachuri andarabassou. Vai tu viver longos anos. Vai ver os teus filhos crescerem e ter filhos. De ravassuri andarabachai. Reminante. E não digo dos grandes, eu digo dos pequenos. Cantarabassou. Me pediu, eu te respondi. Cantai. Quer ver os teus filhos crescer, de raça? Vai ver os teus filhos crescer. Cantar. O meu Deus está trazendo saúde para o teu coração. Saúde para o teu coração. Cantarabassou. E ele diz que ele está alongando os teus dias na terra. Alongando. Muitas setas de enfermidade veio. Sabe para quê? Para te parar. Porque Deus confiou em você um povo. Derrabassuri andarabassou. E é um povo que foi sarado. Que foi curado. Que foi transformado pelo amor que eu coloquei no teu coração por almas, Ramanchai. Mas isso incomoda o inferno. Incomoda o inferno. Nacianta Cavassou. Disseram numa reunião lá no fundo das trevas: eu vou parar esse homem porque ele está ganhando muitas almas para Jesus. Muitos estão sendo transformados por este amor que o Deus colocou no coração dele. Mas o meu Deus está dizendo: a reunião foi frustrada, o inferno perdeu. Você vai viver longos anos na terra e vai ver os filhos dos teus filhos. Ramanchoriante Kabassai. Araia Lobiante Kuminacie Cantai. Eu vejo você como. Enquanto eu falava aqui, o Senhor me mostrava Jó 42, Ranta Cabassou. E ele falava assim: Jó já tinha filhos adultos. Depois teve todos os filhos de novo. E ele viu os filhos dos teus filhos. Rantarabassou. E assim Deus está dizendo para você, pastor Agostinho: você verá os filhos dos teus filhos pequenos e os seus bisnetos. Rantarabachai. Vai ser coisa grandiosa que Deus fará por ti, homem de Deus. Santarabassou. Vai ser lúcido, viu? Não vai ter demência, não vai ter Alzheimer, não vai ter nenhuma doença que vai tirar a sua autonomia. Você vai viver até os últimos dias da tua vida com autonomia, com lucidez, porque Deus é na tua vida, homem de Deus. Recebe esta palavra de vida, porque eu sinto a virtude de Deus aqui. Eu recebo também, em nome de Jesus. Alabachuri, andarabás. Remi kuninacie alobioho yoso yantekai. Hanalo bioho sokotorobiaha. Remi nominacie cantarabashi. Remi canta namasso lobiaha sokoteka kata shokobiaha soyantiahas. Rio kinu sikunina sikunie ketuyaha ketu kataya komina Caminoho sobianteca, cana subiahaso, cobioho yosoyaha, sheke, ketaha, soyanteca, arasu, oriaha, shoyaha, shoyanta, shoyantiaha, shoyanta. Faz assim com a mão, ó, pastora apóstola Maró, assim, ó. Faz assim, ó. Rantarabas.
Antarabash. Deus está derramando sobre a tua vida algo novo. E Deus manda te dizer, Ele te chamou, como libertadora de Cabassuriante Cominassi. Alabassuriante Cuninassi Antacai. Está cansada, rabassou. Está fatigada, cantarabaixou. Mas o meu Deus diz: eu renovo as tuas forças como as forças das águias. Arabanchou. Como jovem vai tu correr, namassou, e não vai se cansar, derrasse. Como mancebo vai tu caminhar e não se fatigará, de cantarabassou. Vou enviar muitos, e muitos serão libertos através de ti, porque o que eu entreguei para ti, eu não entreguei para muitos. Tu és de Rabassu de Canterabanchai. Tu és a minha filha amada, escolhida, separada. Rabanchorianda, Rabassuri Micai. Eis a menina dos meus olhos, de Rabassuri Micante, o que me nasce, andarabachou. O inimigo tem tentado trazer frustração no teu coração, mas eu te digo, te chamei como guerreira. Eu te disse que tu pisarias na América. Prepara as tuas balas, prepara o teu passaporte. Vou eu abrir as portas da América para você, para dizer que sou Deus que cuido de ti, cantarabachai. E lá, naquele lugar, vou eu te entregar vidas e vidas, vou te entregar um ministério naquela nação. Antarabachuri, andarabassou. Vou te entregar um ministério, vou te entregar um povo para cuidar. Vai tu, derrasse, viajar, cantarabachai. Não vai ser mais somente Suíça, vai ser América, Suíça, Alarabassu, cantarachá, Niconocie, cantarabassou. Vai tu rodar os 4 cantos da terra, mas te digo, farei ponte entre Rabanchou, Cantarabachai, Caramanchoreminacie cantai. Farei ponte entre Brasil, América, Suíça, Brasil, Arabanchou e América, Arabanchou e Andarabassou, Ramancheriminacie cantai. Mas não são somente esses países que vou te entregar, decai. Labanchou e Antecabassou. Aribikuminacie cantai. Namassuri Micai. Vai tu pisar no Japão, de Cabassuri Andarabachou. Namanchori Antekamanacie cantai. Vai tu pisar no Japão, de Ramantu Kinacie cantai. Sabe os países improváveis, de Cassi? Aramanchori Andarabassou. Vai tu pisar para que tu saibas que sou Deus que cuida de ti, que te prometi. Anamassuri Andarabassou. Vai tu pisar na Rússia, Namachuri Andarabassou. Sabe a Rússia? Vou te levar na Rússia. Cantará, Chocobiante Kamanas, Ribikuninassie Cantarabassou, Lobioho Yosuri Andarabaxê, Rebi Andarabassou. Vai tu e vai com uma voz de comando naquela nação, derrasse. Vai como uma voz profética, Namassou, Ramancherenai. Vai paralisar, Cantarabassuri Andarabassou, as forças malignas de Racireminaci Antacaibassou. Vai tu, como minha enviada, para paralisar e minar as forças do inimigo, diz o Deus de Israel para ti, cantaiaçu. Libinacie cantarabaçu. Vou eu fazer, arabanchou. E o tempo não depende de ti, depende de mim. Decanchorebenas. Mas pode tu projetar, porque eu estou no negócio, cantarabaçu. Projeta. Quem disse que preciso de recursos para cumprir promessas? Quem disse que preciso de dinheiro para cumprir promessas? Arabanchou e andarabachou. Manassaia suriante cabassai. Eu preciso da tua fé. E a tua fé, você pisa e eu ponho o chão, ponho o recurso. E vou adiante de ti, vou destruindo os grilhões, vou tirando os empecilhos, vou fazer cair por terra os laços do passarinheiro, as obras malignas e maléficas, e vou te dando vitória, vou te colocando para pisar nas nações da terra, e verás que sou Deus que te disse, quando te levei na Inglaterra, Rabanchou, Arabassuri andarabachai. Araia lobiante cabassou. Quando te fiz derrabassou, profeta
profetizar na linha do Mediterrâneo. Eu te entreguei uma palavra, uma unção, um decreto naquele dia, e é para tu usar em todas as nações que tu pisar, diz o Deus de Israel, para a tua vida. Ramantorobiahabassai. Eminante que menace, ei, cantarabassuri arrabaço. Orobianta cabassuri micai. Catai alobiaha. Chequete cantai. Aliobiante cabassou. Renova as tuas forças. Hararamanchorobiohoyossou. Harabassuri andarabassou. Abre as mãos em posição de receber. Deus está te devolvendo um governo que te foi tirado por um determinado tempo. Deus está te devolvendo um governo. Eu vejo o mapa do mundo e Deus te devolvendo um governo sobre as nações da terra. Foi te tirado, Antarabassou. E eu estou te restituindo hoje. Eu estou te entregando hoje de volta o governo, cantai, e a autoridade, cantoroiar, sobre as nações da terra. Tirarabassi. Ribicuminassi antarabassou. Harabiantacabasou. Hanaia sudecantarabassou. Deus me deu uma palavra aqui para não ficar errado. Harabas, Deus falou, fala com ela isso. Ô, gente, eu vou ter que falar o que Deus mandou, porque eu não consigo lembrar onde está. Halavachuriante. Eu sei a palavra, gente, mas não sei onde está. Halavachou. A palavra está em 1 Josué. 1 Josué não, gente. Está em Josué 1:5. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei, diz o Deus de Israel para a tua vida. Apóstola Mara, Hantarabashuri andarabassou. Herebecancho que menace. Aleluias. Aleluia, o Senhor falou comigo, lê esta palavra para ela e diga para ela que ninguém vai resistir. Onde ela colocar a planta dos pés dela, as trevas vão bater em retirada. Devolva o governo e a autoridade nas mãos dela neste culto de hoje. Cantava Suriantecai. Halabanchou yoho yosuria rabasi. Aleluias. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Ó, Jesus, nós te glorificamos. Eu tenho ainda, se me permitem, mais um minuto para me entregar algo que Deus me mostrou para essa moça aqui. Eu não conheço o nome dela, gente. Pemerício. Pemerício. É o quê? Patrícia? Patrícia? Priscila. Priscila. Hanta Cabaçu. Priscila, não te conheço, nunca te vi, não sei quem você é, não sei qual é a tua história, não conheço a tua história, mas o Deus que eu sirvo te conhece o teu levantar e o teu deitar, e Deus manda te dizer que Ele te deu autoridade, e para você começar a usar a autoridade que Ele te deu, sobre todas as coisas, sobre tudo e todos, Deus te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nenhuma das obras malignas te causará dano algum. Deus está fazendo cair por terra neste momento, Priscila, uma obra de bruxaria contra a tua vida. Deus está fazendo cair por terra uma obra que foi feita para amarrar as tuas emoções, de Rabassure canta, para trazer depressão, para trazer ansiedade e enfermidade na alma. Mas o meu Deus está libertando agora, está quebrando as obras das trevas contra a tua vida e dizendo, tu és minha filha amada, és a menina dos meus olhos. Senhor, Ele tem amor por ti, Priscila. Ele tem amor por ti. E Ele diz para você, apenas use a autoridade que Ele te deu, que muitas vezes você não usa.
Muitas vezes você acha que as coisas estão acontecendo, mas que o Senhor vai entrar em providência e Deus está falando. Tem muitas coisas que Deus, que não é Deus, que é o maligno e que você tem que usar autoridade. Usa autoridade e repreenda todo o mal. Amém? Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Amém. Amém, Priscila. Gente, eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Eu fui muito ministrada por Deus na minha saúde. Eu sinto, assim, uma leveza na minha saúde. E eu peço a Deus que Deus derramou uma unção de saúde aqui, tá, gente? Que todos tenham recebido saúde de Deus. Saúde espiritual, emocional. Saúde espiritual, emocional, física e financeira. Porque se a sua vida financeira está doente, ela vai ser sarada hoje. E em nome de Jesus, você vai receber os recursos que você precisa. Amém? Obrigado por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém.